Olá, bem-vindo ao nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para darmos prosseguimento ao nosso estudo sobre o retorno à vida corporal, ao último capítulo que aborda os temas relacionados à reencarnação, a chamada lei circular, né? Nascer, crescer, morrer, renascer, evoluir sempre. Essa é a chamada lei circular e nós estamos, então, no nosso estudo, vendo as influências do organismo. Então, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, como vimos no vídeo anterior, todas as questões da nossa vida interior, as faculdades intelectuais, as faculdades morais, elas pertencem ao ser espiritual e ele transmite essas faculdades ao corpo. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então vamos entender aqui o que os espíritos estão nos dizendo. A que faculdades nesse tópico eles estão se referindo? Estão se referindo às nossas faculdades de ver, de ouvir, aquelas todas que nós estudamos quando falamos sobre as sensações e percepções dos espíritos no mundo espiritual, né? As sensações e percepções do espírito na erraticidade, do espírito desencarnado, do ser espiritual. E a gente viu que elas são muito mais amplas, né? Bem mais desenvolvidas essas percepções do que as nossas na matéria, né? A questão da memória, a questão dos conhecimentos, a questão da visão, da audição, da própria percepção do tempo, do espaço, a forma de se locomover. Isto são diferentes, em relação à relação entre o corpo e o espírito. O espírito tem faculdades, nesse sentido que estou falando, muito mais amplas do que as do corpo material, que são limitadas justamente pela questão, como eles colocam ali na resposta, a grosseria da matéria, né? Então, nós temos corpos pesados, nós temos uma matéria que sofre com a ação do tempo, que se degenera, e tudo isso envolve essas faculdades. Então, com o passar do tempo, a nossa visão diminui, a nossa audição também, nós temos dificuldades de locomoção. Enfim, o tempo nos desgasta, as doenças nos desgastam. Existem situações em que nós já nascemos com esses órgãos marcados por algumas dificuldades. E, obviamente, eles sofrerão as consequências disso. As faculdades do espírito não se manifestarão na sua plenitude, porque vão estar limitadas pela capacidade do organismo material. Então, o espírito enxerga a totalidade. Nós temos a nossa visão limitada a um raio de 180 graus, a uma questão de luz, entre o infravermelho e o ultravioleta. Então, todas essas questões que para o espírito não fazem diferença, mas a matéria tem essas limitações, e então o espírito encarnado, em estado de vigília, vai estar sujeito a perceber as coisas como os órgãos materiais possibilitam. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É como um vidro muito opaco. Então, a gente tem aí a colocação dos espíritos de que, sim,
neste aspecto, né, das faculdades, das percepções, a matéria bloqueia, sim, muita coisa. É como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Tá? Então, ele vai tolher, né? A matéria vai tolher essas capacidades que são mais plenas no ser espiritual. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Então, nós grifamos aí, né? Porque é importante que a gente tenha já essa noção que, uma vez reencarnado em um corpo material, a manifestação das nossas faculdades, tá? Sejam elas físicas, tá? Ou as faculdades morais, elas estarão subordinadas ao desenvolvimento desses órgãos físicos e também ao grau de perfeição deles. Ao desenvolvimento, por quê? Porque durante a infância esses órgãos estão em desenvolvimento e justamente há aquilo que nós já estudamos, né, chamada perturbação reencarnatória, que dificulta ao espírito a livre manifestação justamente em função do desenvolvimento do corpo físico ainda incompleto. Com relação à perfeição dos órgãos, isso já está dito e até comentei antes, né? Que tanto a idade, né, o passar do tempo degenera as nossas percepções e muitas vezes também traz dificuldades de memória, dificuldades intelectuais, né, com doenças que afetam o cérebro. Então, isto é a questão do grau de perfeição dos órgãos, né? Quando eles podem ser afetados não só pelo tempo, mas também por doenças que lhes tirem a perfeita funcionalidade. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e os das faculdades morais e intelectuais. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, não é o cérebro que dá a inteligência a uma pessoa. O cérebro é a ferramenta, tá? Vamos dizer assim, é o grande órgão sobre o qual o espírito atua na questão da manifestação da sua inteligência e até mesmo porque ele gerencia todo o corpo, né? Então, mas não é o cérebro que é dotado de inteligência. Quem é dotado de inteligência é o espírito que usa este cérebro. Tá? Assim como não é o corpo de uma bailarina que possui o talento da dança. Tá? É o espírito que usa aquele corpo, que manifesta através dele toda uma leveza e uma capacidade de expressar emoções através da dança. Tá? Então, sempre essas faculdades, né, essa questão da vida interior, as capacidades morais e intelectuais pertencem ao espírito e elas se manifestam através dos órgãos. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre.
princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. Então, essa resposta não é unicamente não exprime o que acontece, né? Porque o que é que gera a diversidade de aptidões entre os homens? Os diferentes níveis de evolução, as experiências que cada um de nós teve e como as aproveitou e o que desenvolveu. Isso faz de nós pessoas diferentes, com diferentes habilidades, com uma diversidade muito grande de capacidades, e essa diversidade ela é do ser espiritual. No entanto, a matéria, né, ela irá influenciar no sentido de que permitirá ou não a manifestação dessa diversidade de qualidades do espírito. Então, de repente, uma pessoa adoece, perde a voz, não fala, não manifestará ou terá que usar de outro meio para expressar o seu pensamento. Se adoecer do cérebro, tá, já não conseguirá manifestar as suas capacidades plenamente. Aí talvez não consiga manifestá-las de forma alguma, elas estejam bloqueadas, dependendo do nível, né, ou da condição da gravidade em que ocorra uma interferência nesse órgão, tá? O cerceamento que ali vai acontecer da inteligência. Encarnado traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Tá? Então está só reafirmando o que a gente estava. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então aqui Kardec está citando alguns gênios, né, da nossa história, tanto a questão da ciência, das artes, como também, né, das questões da beneficência, né, da caridade, como foi Vicente de Paulo. Então, citando Newton, né, o cientista, Virgílio, um poeta, e Rafael, pintor do Renascimento. Então, citando grandes artistas, grandes pensadores, que não são os seus corpos que detinham esse gênio, que detinham essa capacidade, essa inteligência. Isso pertence ao espírito. Os órgãos dessas pessoas, simplesmente, quando estiveram encarnados sob essas personalidades, estavam em perfeitas condições e lhes permitiram manifestar, né, todas as suas capacidades em sua plenitude. Assim como no caso do Vicente de Paulo, né, também toda a questão da moral, né, que ele fez toda a sua obra de caridade, de assistência, e fez dele esse ser maravilhoso. Então, mais uma vez, né, são do espírito as faculdades morais e intelectuais. A matéria, os órgãos, irão permitir ou não que essas faculdades morais, intelectuais e as percepções do espírito se manifestem na sua plenitude. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais
dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Então, vamos recapitular um pouquinho daquilo que a gente viu nesse vídeo. Primeiro, que as faculdades do espírito são enfraquecidas pela matéria. Segundo, que as manifestações delas se subordinam ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos físicos, e que não são os órgãos que dão as funções, porque elas pertencem ao espírito. Então, com isso ficam os principais tópicos que a gente abordou nesse vídeo, e fica também aqui a referência para que aprofundem a leitura e a reflexão a respeito. E no nosso próximo vídeo, idiotismo e loucura. Aguardo vocês então para que a gente possa seguir o nosso estudo. Até breve.